psicologia, ela tem uma interface bem próxima da medicina, né? Com a saúde. E você, por que você escolheu psico? Porque a minha vida fez um loop. Eu tenho outra formação, eu sou matemática, fiz o Unesp. Me formei, fiz mestrado no INPE. Vocês conhecem o INPE? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui. Que legal, E aí, no mestrado, eu trabalhei com inteligência artificial, modelagem cognitiva. E aí, tive que estudar muito psicologia, tal. Mas na matemática, eu já comecei a dar aula para deficiente intelectual. Vocês já tiveram psicopata? Não. Vocês estão no primeiro ano ou segundo? Primeiro ano. Tá. O termo que a gente usa é DI mesmo, deficiência intelectual. E fiz pesquisas nisso. Os 4 anos de Unesp, eu fiz iniciação científica. Aí no mestrado eu trabalhei com isso também, porque eu modelei a máquina para ter comportamento humano, porque eu acredito que eu escapei da aula de rato, por exemplo, porque eu acho desumano, sabe? Sim. Que se a gente consegue fazer com que a máquina imita comportamento humano, você trabalha com ela e não com o humano, não faz diferença. Que foi o que eu fiz. Aí eu terminei, era para fazer doutorado, o trabalho foi bem elogiado, porque foi bem diferente dentro do INPE. E aí eu decidi, eu já era professora da Unesp, sou professora universitária, aí eu decidi fazer faculdade de psicologia e buscar formação. Super difícil, porque como professora eu já sabia o que o outro tinha preparado o aluno, não, e tal, Eu já estava bem longe da carreira. Aí foi me fortalecendo, exonerei. Eu já exonerei 2 vezes já. Exonerar ela. Quando você é funcionário público e você sai. E aí, enveredei na psicologia. Por que eu vejo... Eu já fazia análise, eu fazia terapia fazia muitos anos. Vocês estão me gravando? Sim, mas é que a gente não vai... Vocês cortam essa minha história. Não, é só pra deixar já no ângulo. Aí eu já fazia terapia. O terapeuta tem que tomar muito cuidado com o que diz, porque fica na cabeça. Teve umas falas da minha psicóloga mesmo, que depois eu devolvi pra ela, que ela me falou, que me fez mal, me adoeceu. E aí rompi e enveredei. Então assim, eu já fiz especialização de psicologia de tudo que vocês possam imaginar. Hospital, eu já fiz no HCOR São Paulo. Como que foi no hospital pra você? Eu gosto, só que hospital você vê muitas clínicas num ambiente. Eles separam por clínicas, né? E no meu caso, eu comecei meu percurso com criança. Então eu fiquei em enfermaria pediátrica. É bonito. Eu gosto do trabalho do psicólogo, então pra mim é ok qualquer lugar que eu esteja, né? O setting sou eu, onde eu estou, ali é o setting terapêutico. Mas eu acabei não ficando na área por N questões. É uma área que tem pouco lugar para psicólogo em termos de vagas. Né? Não é nem questão da equipe te respeitar, porque a equipe te respeita conforme a tua atuação. Mas tem pouca vaga e tal. E acabaram acontecendo N coisas, como eu sou um ser movimentado, foi surgindo convite aqui, papapá, e de repente eu estou em consultório. Né? Então não foi algo que assim, eu escolhi consultório, eu tinha escolhido o hospital. E fiz bastante trabalhos. Fui dispensada, inclusive, de TCC, porque eu já tinha terminado 2 especializações fazendo psico, porque eu podia, já era formada, já tinha mestrado. E aí a última coisa que eu fiz neuropsicologia, terapia da compaixão, eu vou mais para essa linha, que para mim a postura é mais importante do que a tal da linha. Eu acho que, inclusive, é uma crítica. Para mim, linha é uma defesa para eu dizer que eu não vou fazer tal coisa. Eu vejo muito isso, né? Que é uma defesa. Não, porque a minha linha diz que você fica num distanciamento frio e tal, porque a linha te protege. Não, você é assim como humano, né? Então a gente tem que buscar algo que seja próximo da gente, das nossas verdades. Eu estava fazendo doutorado na Unifesp em psiquiatria. Pra mim, psicólogo tem que entender de saúde mental. Eu acho inadmissível um cara não perceber que a pessoa está com sintomas indicativos de depressão e banalizar, não encaminhar. Aí você pega um paciente que se suicida, ou que esteja com uma psicose, sabe o que é psicose, né? Delírios, alucinações.
você precisa cuidar dessa pessoa. Então, eu fazia a Unifesp no 3º ano, dei uma pausa, porque aí veio o projeto Mãe, e que era a minha prioridade. Já estudei, passei a vida estudando, falei, não, deixa eu me dedicar. Então, essa é mais ou menos, essa sou eu. Então, vocês estão entrevistando uma pessoa que tem uma boa visão da psicologia, porque eu já fiz muita coisa, né? Sim. E como você foi pra área do... Clínica? Não, tipo, do sistema. Então, vou explicar. Quer fazer perguntas? Tipo, inclusive é uma dessas perguntas. Eu não sei se você quer ler primeiro uma Não, pode fazer. Tá. Não tem medo de pergunta, não. Qual é o papel do psicólogo no sistema prisional? O objetivo do seu trabalho? Bom, primeiro precisa entender que, assim, a interface que eu tenho é com a comunidade terapêutica, como eu falei pra vocês, né? A visão que eu tenho por estar próxima, porque a comunidade terapêutica acolhe pessoas que vão procurar, no meu caso era espontânea a internação, né? Porque eu também não sou muito a favor da involuntária ou compulsória. Vocês sabem a diferença? Não. A involuntária é quando a família quer, porque você está em condições de risco iminente à sua vida ou a terceiros. Aí a família vai, geralmente procura um médico, por ordem médica, vai lá e te interna. Isso seria o correto, mas não é assim que eles fazem. Eles pegam uma clínica, que dão um Fernegan, é assim mesmo, dão um Fernegan, pum, derruba o sujeito e joga numa van interna. Aí depois consegue atestado do médico, ou tem um médico lá dentro. Ou tem um médico lá dentro que vai dizer que precisa. Mas a correto é você ter um encaminhamento médico, um pedido médico para aquilo. Sim. A compulsória é a ordem judicial. E aí isso eu já peguei em comunidade terapêutica. O juiz determina. E aí o juiz pode determinar, como um caso que eu vi, por exemplo, ele determinou 2 anos. Ele trocou a pena que estava aqui no presídio da região pela pessoa ficar internada na comunidade terapêutica. Um baita ganho pro sujeito, né? Porque comunidade terapêutica, apesar de ter uma rotina rígida de horários, de atividades, ele come bem, tá em liberdade, tem sol, faz atividades lúdicas, artesanais. Então é isso. Aí a pergunta foi como que é a atuação do psicólogo? O psicólogo ele acaba tendo um papel mais de ouvir o sujeito, a pessoa do crime que cometeu algum crime, uma ação delituosa, ela é muito desconfiada, né? Então ela não acredita muito que o psicólogo está lá para ouvi-la e para fazer algo em benefício dela. Mesmo porque o psicólogo não tem também muita liberdade. Sempre tem alguém lá perto, a gente. Vou dar um exemplo de uma amiga que atua na Fundação Casa. Ela tem grandes problemas, não são com os internos, com os abrigados, são com tais educadores sociais, com as pessoas que trabalham lá. Porque geralmente essas pessoas, assim... São frias, né? São rudes, tem muita coisa errada que acontece lá, né? De bater e tal. A gente sabe que tem. Sim. E aí o psicólogo vai fazer o quê? Ele vai fazer o melhor que ele pode, abrigar o sujeito, dar um pouco de conforto emocional pro sujeito, né? Mas hoje não tem mais aquela necessidade de fazer uma avaliação para ver se a pessoa tem ou não condições de ir pro regime semi-aberto, ou se ele pode ou não visitar a família dele. Não tem muito isso, já teve, né? Então, eu acho que o psicólogo perdeu muita força dentro do sistema prisional. Então é difícil pro individual, né? Em si, tipo... Atende individual, você atende. Mas você pode fazer muito pouco, né? Sim. É muito pouco que é muito, porque se você conseguir dar um acolhimento para a pessoa, você já está fazendo muita coisa. Sim. Eu recebi agora uma carta de uma pessoa que está presa, foi presa, pegou 12 anos, por abuso sexual, né? Que é bem complicado, assim. Aí fala, poxa, abuso sexual. Tá. A gente vai pegar abuso sexual, a gente vai pegar N coisa, a questão é como você vê o humano pra conseguir atender, né? Se mexe com algo que é muito forte em você, se pega na tua moral, valores e tal, você não faz, né? Eu li sabe a Crepop? Crepop. Eu li
um texto de uma psicóloga que falava, tipo, ela estava atuando no sistema penitenciário e estava falando como que foi para ela a experiência. E ela focava na questão de grupo, sabe? Tipo, fazer atividades em grupo. Roda de conversa. Roda de conversa, essas coisas. O que você acha disso? Tipo, trabalhar no coletivo. Assim. Eu gosto bastante de roda de conversa, eu acho bem eficaz no termo de dar acolhimento para um número maior de pessoas. Porque tem um psicólogo para um mundaréu de gente. Você pega a comunidade terapêutica mesmo, aqui eu visito e atuo hoje como voluntária, tem em torno de 90 pessoas internadas no psicólogo. Não dá conta. Né? Então você fazer roda de conversa, você dá acesso à psicologia a mais pessoas. Só que a pessoa tem que ser muito boa de manejo. Muito boa. E não pode ser uma coisa assim, vou fazer um grupo hoje? Vamos todo mundo, vamos lá, do que vocês querem? Tem que ser uma coisa organizada, planejada, que tema você quer abordar, o porquê você quer abordar esse tema, quais as ferramentas, estratégias. E tem que estar preparado para o que vai acontecer, porque grupo é fenômeno grupal que aparece em situações. Né? Que aí vocês vão ter essa disciplina de grupos. Aí a gente tem Zimmermann, tem Bill, que são referências. Eu acho bom desde que a pessoa tenha manejo, seja que que roa osso, né? Se tá na mamadeira, não faça. Ela criava de uma, tipo, pelo que eu vi, pelo que eu li, era uma coisa bem organizada, assim. Então, cada grupo tinha um objetivo e, tipo, também tem pessoas que vão para determinado grupo, outras, sei lá, tinha de vício, de drogas, essas coisas, assim. Então, tipo, ela tinha esse manejo, pelo que eu vi. Assim. Acho muito improvável ter alguém hoje encarcerado sem uma dependência química. Eu também acho. Mesmo porque o que acaba levando a pessoa para o crime é a dependência química. Né? Então, óbvio que tem uma questão social, cultural antes disso, familiar, enfim. Mas é muito difícil você pegar um sujeito que está encarcerado que não tenha uma dependência aí. Que seja por tabaco. Tabaco é substância psicoativa, né? Droga, né? Lícita, mas é droga. Então, não acho muito improvável. Agora, grupo você tem que ter manejo, como eu disse. Tem que saber o número de pessoas, você tem que dar conta daquele grupo. Começa a ficar gente demais, você precisa de uma outra pessoa para ajudar. Então, uma configuração. Aí, o que é o exame criminológico e quais são seus pontos positivos e negativos? Então, como eu falei, não é algo que hoje o psicólogo participa. É um ou outro, né? É um caso ou outro. Hoje eu vejo que o psicólogo praticamente não atua nisso. Já atuou, hoje não mais. O psicólogo segue alguma linha específica em sua atuação no sistema prisional? Se sim, qual é a linha mais comum e por quê? Então, a gente sempre atua de acordo com o que somos enquanto seres humanos. E aí isso é muito peculiar de cada pessoa, né? Se eu sou psicanalista, não adianta eu posso entrar em qualquer lugar, minha linha de raciocínio vai ser a psicanálise. Então, não dá para falar que é A ou B. Minha visão é que ele tem que entender de saúde mental. Como que você não vai entender de saúde mental? Trabalhar na área criminal, com pessoas que acabaram cometendo crime, você percebe o compêndio de psiquiatria. O próprio sistema penitenciário adoece o sujeito mentalmente. Fala, eles estão na normalidade, com aspas, porque o que é normal, né? Não dá pra gente falar isso, é a mesma coisa que pegar uma pessoa internada no hospital. Uma pessoa internada no hospital tem um humor normal? Não tem. Tá alterado. Você não está no seu ambiente, você está parte daquilo. Então é essencial que ele entenda bastante de saúde mental, ou seja, de psicopatologia. Sim. A forma que ele vai atuar, ele escolhe. Há uso de medicamentos no acompanhamento dos detentos? Se sim, quais e por quê? É bem parecido com a comunidade terapêutica. O sujeito, se ele tem algum quadro
em geral, ou ele vem com uma receita, alguém já prescreveu,